Mesmo com toda a tensão política, né, os Estados Unidos acabaram aí de autorizar um novo pacote militar, né, bilionário para o Brasil, pessoal. São 12 helicópteros Black Hawk e 100 mísseis antiaéreos Stinger, né? Isso enquanto os dois presidentes trocam farpas, né, em outras frentes lá políticas, a gente sabe muito bem. Então eu vou mostrar para vocês os detalhes desse pacote, né, e o que está sendo entregue e também o que ainda depende de uma negociação maior e tudo mais. E também vou dar minha opinião um pouco mais clara, né, sobre isso e sobre o que isso representa para o Exército Brasileiro, pessoal. Então, antes de começarmos esse tema muito interessante aqui hoje no canal, vou pedir a todos que se inscrevam abaixo, deixem um like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Lembrando, pessoal, temos nosso Pix agora aqui ao lado, vocês podem mandar qualquer colaboração, já vai ajudar muito aqui o canal, e também enviar alguma pergunta que eu estarei respondendo em vídeos posteriores. Então, vamos ao vídeo. As duas operações foram aprovadas pelo Departamento de Estado americano, né, dentro do programa que eles chamam de Foreign Military Sales, que é o famoso FMS, né, que é um mecanismo, basicamente, pessoal, que os Estados Unidos usam para vender equipamentos militares, né, de governo para governo lá deles. Então, a soma das duas autorizações chega a 1 bilhão, né, e 28 milhões de dólares, né, o equivalente a 6,6 bilhões, né, de reais, na cotação atual, vamos dizer assim. Então, é bastante, né, um pacote muito grande mesmo. Bom, mas só para deixar um pouco mais claro, né, essas autorizações são um teto, vamos dizer assim, não são uma compra fechada ainda. Então, quando o Departamento do Estado aprova uma venda, né, ele notifica o Congresso americano, mas a operação ainda depende de negociação final, né, contrato, orçamento e cronograma de entrega e tudo mais. Ou seja, o valor total pode não ser desembolsado, né, mesmo, né, e o Brasil pode negociar quantidades e condições diferentes, né, menores ali e tudo mais, né, das propostas iniciais. Então ainda está em aberto, né, isso tudo, mas a coisa andou, né, pelo menos andou aí. Né. Eu acredito que vai ter algum tipo de negociação sim nesse caso aqui. A primeira parte do pacote envolve 12 helicópteros UH-60M Black Hawk, num valor estimado aí de cerca de 950 milhões de dólares. E segundo a notificação americana, né, a venda amplia também a capacidade do Brasil em transporte de tropas, segurança de fronteira, evacuação. Eles saíram falando ali as vantagens que teria, né, esse pacote aí. Então, busca e salvamento, missões de paz e tudo mais. Realmente, o H-60 Black Hawk é um ótimo helicóptero, né? A gente até usou uma versão Black Hawk mais antiga e realmente é interessante. Inclusive, essa parte já saiu do papel, né? A Lockheed Martin confirmou que o Exército Brasileiro recebeu aí, em dezembro de 2025, ainda do ano passado, né, o primeiro dos 12 Black Hawks previstos nesse pacote aí. Isso marcou o início das modernizações, né, da frota de asas rotativas do Exército. Sabemos que isso é muito importante para o Exército, pessoal. É um tipo de doutrina que a gente precisa manter sempre ativa, né? E, obviamente, hoje é a forma técnica, né, de se referir aos helicópteros, né? Isso é o que eu estou falando, asas rotativas, né, pessoal? Então, esses helicópteros fazem parte da doutrina do Exército e precisam ser atualizados, né? Infelizmente, é uma coisa que não tem para onde correr nesse caso aqui. A segunda parte do pacote envolve os mísseis antiaéreos portáteis, o PIM-92K Stinger Block 1, né? E basicamente ele vai ser no valor estimado de até 330 milhões de dólares. A notificação também publicada em junho deste ano inclui 100 mísseis, além dos lançadores, também conhecidos como Ripstocks, que é basicamente ciência de engenharia, né, serviço de integração e também suporte técnico e logístico. Então, tudo meio que incluso aí no pacote já, né, de vendas desses 100 Stingers aí. Também bacana, né? Infelizmente não vem com transferência de tecnologia nesse caso aqui. O Stinger, né, é um míssil operado por soldados em terra, né, feito para atingir aviões, helicópteros e outras ameaças que também voam, né, embaixo do altitude ali. Muito conhecido já, pessoal, né? É um míssil muito já testado no mundo afora, em vários conflitos pelo mundo. Então, é um míssil que realmente é muito bom, né? Então, segundo o Departamento de Estado, a venda ajudaria o Brasil a assumir uma responsabilidade maior pela própria segurança territorial e também por operações de combate, grupos armados ali transnacionais, né, e tudo mais, tanto dentro do território quanto na região ali de fronteira, né? Então, as duas empresas principais por trás desse pacote são a RTX Corporation e a Lockheed Martin, né? Os Stinger, como eu falei, eu acredito que o Brasil comprar eles e colocar isso dentro da prática do Exército vai ser fácil, né? O Brasil já tem hoje o uso de aparelhos desse tipo, né? De antiaéreas móveis assim, né? E tudo mais, soldados, tudo mais. O negócio aqui é saber a quantidade, né? Vamos ver melhor a quantidade que vai ser negociada
geral mesmo, que a gente está meio no escuro ainda, pelo menos nessa parte. Para quem acompanha esse tipo de notícia, né, vale também registrar que o contexto político, né, que a gente está vendo aí a crise toda, né? Então esse pacote foi aprovado no momento de tensão realmente declarada entre os governos, né, do Brasil e dos Estados Unidos. Também tem atritos aí em outras áreas de relações entre os países, né, e tudo mais. Mesmo assim, a cooperação militar seguiu, né, pelo menos até então, com canais abertos, né? Então mostra aí que compra e venda de equipamentos de defesa costuma seguir uma própria lógica, né? Uma lógica própria, vamos dizer assim, separada da boa parte do ruído diplomático, né? Vamos dizer assim, do dia a dia que ocorre entre os governos e tudo mais. E também o uso prático desses equipamentos vai muito além do conflito militar tradicional, pessoal. O Black Hawk, por exemplo, é um helicóptero multimissão, né? Então, enfim, ele pode transportar aí tropas, cargas, né? Fazer evacuação médica, apoiar a busca e salvamento. Helicóptero também muito bom, já testado no mundo inteiro, né? Então, ele vai ser empregado aqui, com certeza, no Brasil, em resposta a desastres naturais, né, como acontece direto, enchentes, incêndios florestais, enfim, eles usam muito os Black Hawks nesse sentido aí. E num país do tamanho do Brasil, né, com regiões de difícil acesso e de áreas aí de fronteiras extensas, esse tipo de capacidade de deslocar mesmo, né, rapidamente ali tropas e munição, às vezes, ou se não, suprimentos, né, tem um valor tanto militar quanto civil, né, nesse caso. Então, os dois lados ganham. Já no caso do Stinger, né, ele reforça um ponto mais específico aqui. A defesa antiaérea de baixa altitude, né, que basicamente protege tropas e instalações estratégicas contra ameaças que voam baixo. Então, junto com o suporte técnico e logístico incluído no pacote, a ideia aparentemente aí é que o sistema não fique isolado, né? Mas sim integrado à capacidade de vigilância e também de resposta que o Brasil já vem construindo em outras frentes de defesa, né? Como criação de radares, né? Até comentamos muito aqui no canal. Olha, pessoal, esse pacote para mim, né, é um bom conjunto de equipamentos e ajuda muito o Exército Brasileiro. Eu sei que muita gente gosta de costurar muito a parte política com a parte militar, eu entendo. Porém, pessoal, o Exército está numa situação que eu não acredito que seja plausível a gente levar sempre para esse lado, né? Então, helicópteros de transporte modernos e mísseis antiaéreos portáteis são duas lacunas reais que fazem diferença mesmo no dia a dia das tropas, né? Seja em operações de fronteira, seja em resposta a desastres, né? E seja também reforços de defesa aérea de baixa altura e tudo mais. Só que, claro, né, eu também acho que é importante dizer com clareza que eu quero que mais coisas continuem vindo, né? Só que sempre com muito cuidado, pessoal, né? Com muito cuidado. Comprar equipamentos prontos resolve um problema de curto prazo, mas o Brasil não pode se acostumar a depender disso. Eu acredito que é mais por esse caminho. O ideal é que cada vez mais esse tipo de negociação venha acompanhada daquela famosa transferência de tecnologia, que falamos muito aqui no canal, da importância de transferência de tecnologia, a de verdade mesmo, né? Não só manual de operação e peças de reposição, mas realmente o conhecimento que fica aqui no Brasil, né? Que fortaleça a indústria nacional e reduza aquela dependência de fornecedores estrangeiros no médio prazo. Então, quanto mais o Brasil vá atrás desse tipo de produto, tem essa transferência de tecnologia, melhor. Esse caso aqui, aparentemente, não vai ter, então vai vir pronto, né? Mas, enfim, na minha visão sobre esse pacote é positivo ainda assim, né? Minha visão é positiva, mas com a cobrança, né? Pelo menos aí, vamos dizer assim, uma pulguinha, né, atrás da orelha. E o próximo passo do Brasil nesse tipo de negociação sempre puxe mais para perto da transferência de tecnologia e não só na compra pronta. Tá? Acho que no mundo de hoje, muitos países já mudaram essa doutrina também, né, de querer comprar sempre com a transferência de tecnologia. Acredito que se aplicaria sim aqui no Brasil. Enquanto isso, né, o cronograma de entrega dos demais Black Hawk segue em andamento, né, e a negociação final dos mísseis Stinger ainda depende aí dos próximos passos entre os governos brasileiros e o americano. E incluindo, claro, né, definição de prazo, quantidade final mesmo, que vão acertar ali, conforme forem saindo dessas informações, vou trazendo com certeza aqui no canal. Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que o Brasil deveria continuar comprando equipamentos prontos dos Estados Unidos, nesse ritmo aí, ou acha que deveria condicionar mais essas compras à transferência de tecnologia? Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Na minha visão, pessoal, eu acredito que realmente o Brasil o grande problema, na verdade, dessas compras com os Estados Unidos, na minha visão, não é nem a parte política. Como eu falei, muita gente gosta de misturar a parte política, eu entendo, ok, cada um tem sua opinião, mas na minha visão, eu prefiro
limitar essas compras justamente porque os Estados Unidos tendem a vender produtos prontos. Eles não passam a transferir tecnologia, tanto caças, né, por exemplo, tudo mais. Então, o problema, para mim, está mais atrelado aí. Tá? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo de hoje, deixem um like de vocês abaixo, se inscrevam também no canal, né? Isso ajuda muito aqui o Esfera Militar. Estamos perto aí da nossa meta de 20 mil inscritos, então por favor nos ajudem. E é isso, até o próximo vídeo.